Nesta videoaula você vai ver formulação participativa dos instrumentos de planejamento do trabalho social, PTSP e PTS, em intervenções de urbanização integrada de assentamentos precários. O planejamento estratégico situacional é uma metodologia que dá suporte às práticas participativas de gestão. Esse planejamento é norteado pelos problemas sociais. Definidos quais são esses problemas, o passo seguinte é a definição dos resultados esperados com a ação planejada. Daí se define as operações, conceituadas como um conjunto articulado de iniciativas capaz de possibilitar, total ou parcialmente, o resultado pretendido. Dentro dessa metodologia, realizar um bom planejamento e uma boa intervenção sobre uma realidade específica pressupõe definir 3 questões que compõem o chamado triângulo de governo. A primeira questão diz respeito à definição do projeto de governo, que representa o conteúdo das ações que se pretende desenvolver. A segunda questão é a capacidade de governo, que diz respeito aos meios para a condução dos processos sociais na direção planejada. E a terceira e última questão é a governabilidade, que trata do poder de quem planeja sobre os elementos e atores necessários à realização do projeto. O trabalho social dos projetos de urbanização é uma ação de governo para a transformação da realidade que se busca, considerando a governabilidade de quem planeja e os meios necessários para isso. Assim, o planejamento estratégico situacional é uma das melhores metodologias para se formular um bom projeto de trabalho social. Em síntese, as diretrizes para o trabalho social nos projetos habitacionais são: fomento à organização comunitária para a autonomia e a gestão democrática dos processos, observância aos princípios da interdisciplinaridade e da intersetorialidade, adequação à demanda de modo a garantir o atendimento das especificidades da população beneficiária, disponibilização das informações do programa a todos os beneficiários e observância às características e peculiaridades quando se destinar às famílias indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. O Projeto de Trabalho Social Preliminar, PTSP, é o documento referente ao trabalho social exigido para a contratação da operação habitacional entre o Ministério das Cidades e o agente promotor. A elaboração do PTSP foi concebida para ser simplificada e pode ser feita a partir de dados secundários, exceto quanto ao arrolamento das famílias da área de intervenção. As ações preliminares de planejamento e interação com a área e sua população podem se dividir em 2 etapas. Etapa 1, planejamento dos trabalhos. Etapa 2, preparação da entrada nas áreas das equipes de trabalho. Já a organização do levantamento de dados e arrolamento de famílias pressupõe a definição das fontes de trabalho para a caracterização da área, aqui organizada em 3 etapas. Etapa 1, arrolamento e selagem dos imóveis da área de intervenção. Etapa 2, levantamento de dados secundários para a formulação do PTSP. E etapa 3, levantamentos qualitativos sobre histórico, organização social, potencialidades e vulnerabilidades. Na elaboração do PTSP, se faz necessária a articulação institucional e o planejamento da equipe integrada. Um planejamento participativo das ações com a população, apesar da iniciativa ser do trabalho social, o resultado provém das atividades de campo de todos os profissionais envolvidos com a intervenção. Sobre o conteúdo do PTSP a ser formulado para a contratação e fase pré-obras, faça um roteiro do documento. Primeiro, a ficha técnica de identificação do projeto e do proponente, com identificação da intervenção, do órgão responsável e da equipe técnica. No capítulo 1 do roteiro,
temos a caracterização da intervenção integrada e o conceito de desenvolvimento do trabalho social, uma síntese da intervenção a ser contratada que demanda o trabalho. No capítulo 2, a caracterização socioterritorial da área de intervenção. No capítulo 3, a justificativa e os objetivos do trabalho social. No capítulo 4, apresente as estratégias, os eixos e as ações estruturantes do trabalho social na fase pré-obras para a elaboração do PTS, considerando o contexto da intervenção e as normativas do Ministério das Cidades. No capítulo 5, apresente a equipe a ser mobilizada para a elaboração do PTS e o regime de execução dos serviços. No capítulo 6, estabeleça o orçamento estimativo para a elaboração e execução do PTS e elaboração do PDST. Como se trata de um projeto preliminar, os valores globais para o trabalho social são definidos a partir do valor do investimento a ser contratado. Deve-se apresentar também os valores de referência a desembolsar para as próximas fases. No capítulo 7, faça o cronograma de atividades para a elaboração e execução do PTS e para a elaboração do PDST, um cronograma geral preliminar compatibilizado com o cronograma de obras. No capítulo 8, o cronograma físico-financeiro estimado para a elaboração e execução do PTS e para a elaboração do PDST, que compõe o cronograma geral do contrato de repasse e financiamento. Já na elaboração do projeto de trabalho social, lembre-se que representa instrumento de um processo maior e responde aos objetivos para o qual o trabalho é desenvolvido. O PTS é elaborado com o objetivo de sistematizar o conjunto de conteúdos necessários à execução física e financeira do trabalho social, a ser desenvolvido nas fases de obras e pós-obras, nos 4 eixos previstos, considerando a intervenção habitacional contratada e os problemas e potencialidades identificados na área e na população. A forma de organização do trabalho será diferente conforme a metodologia de trabalho escolhida, mas existem algumas ações estratégicas e etapas de trabalho que são indispensáveis. O planejamento do processo de elaboração do PTS com a equipe multidisciplinar e a interação inicial com a área e a sua população. Em seguida, o levantamento de dados sobre a área e a população, a elaboração do diagnóstico e da proposta técnica de trabalho social e, claro, o planejamento participativo das ações, abrangendo a apresentação e discussão dos estudos e projetos com a população e suas lideranças em cada uma destas etapas de trabalho. Na fase de obras e pós-obra, ganham destaque as atividades de consolidação dos espaços públicos de participação e controle social, fomentados ou constituídos ao longo da fase de obras, e a integração das organizações sociais vinculadas ao projeto de urbanização, com as organizações sociais atuantes na área de reassentamento, quando houver. Por fim, é necessário definir mecanismos de monitoramento integrado do projeto, tanto do ponto de vista das equipes, como da avaliação participativa da população, para fortalecer o que chamamos de aprendizagem social. Há documentos obrigatórios para o controle físico e financeiro do projeto que devem integrar o sistema de monitoramento. Destaque para o relatório de atividades, instrumento de verificação de cumprimento ou não do projeto. Tenham todos esses cuidados, mas tenham também muita consciência da importância do que você está fazendo para o sucesso da intervenção maior, que é o projeto habitacional. E bom projeto!